Glória a Deus. Boa noite. Eita, glória, hein, gente? Coisa maravilhosa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso 20º dia. Olha que poderoso isso. Nosso 20º dia. Nós estamos na metade. E o nosso tema hoje caiu em consagração da casa. Eu deixei para vocês uns desafios lá. Eu queria saber quem fez. Só levanta a mãozinha aí para mim. Melanie fez, glória a Deus. Marjorie fez, glória a Jesus. Mirtes fez, Nayara. Uau! Forte, eu também fiz, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem não fez, faz amanhã, faz depois da manhã. Não tem dia, né? O importante é vocês fazerem, profetizarem cada cômodo. Eu deixei lá uma dica para vocês, né, de irem em cada cômodo, expulsando todo o espírito maligno, abre o guarda-roupa, abre os armários, tira tudo em nome do Senhor Jesus, depois vai profetizando sobre cada cômodo da tua casa. Gente, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Peguem a Bíblia de vocês, vamos entregar esse momento ao Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Deus, eu te entrego, Pai. Antes de falarmos das nossas casas, eu quero entregar, Pai, todas essas pessoas que estão aqui hoje. Eu quero entregar a Ti o nosso coração, Senhor. Que o Senhor revele aquilo que precisa ser colocado em ordem, aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa voltar para o centro, Pai. Nós consagramos a Ti essa aula, Senhor. Cada pessoa que está aqui agora, que está participando, cada lar representado aqui, Pai. Nós pedimos que os teus anjos estejam ao redor da casa de cada pessoa, guardando cada ambiente, cada um. Guarda também, Senhor, essa transmissão, Pai, em nome de Jesus. Protege a nossa conexão, a internet, os equipamentos e tudo aquilo que queira impedir que a tua palavra chegue até cada participante, sem interrupções, Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém? Nossa leitura hoje está em Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, vamos começar com uma pergunta incômoda. Quem está com o caderninho aí, já escreve no caderninho? Quem realmente governa a sua casa? Você sabe? Não é quem mora nela, mas é quem governa. Escreve aí no caderninho de vocês. Porque nós podemos morar em uma casa e não ter paz. Nós podemos ter uma família dentro da mesma casa e viver como estranhos. Nós podemos ter uma Bíblia aberta na sala e uma guerra acontecendo dentro dos quartos. A gente pode orar pela casa como hoje foi o nosso desafio e a gente pode continuar tomando decisões sem consultar a Deus. Então, podemos pedir assim, Senhor, protege o meu lar, Pai, eu consagro esse lar a Ti. Mas nunca perguntar, Senhor, o que precisa sair daqui dessa casa? Essa é a nossa primeira chave, assim, é o nosso primeiro confronto do dia. Porque consagração não é pedir para Deus proteger aquilo que continuamos administrando sem Ele. Não vai adiantar. Consagração não é isso. O texto aqui não começa na casa, presta atenção, olha só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe uma coisa aqui. O salmista ele fala de duas ações: edificar e guardar. Isso significa o quê? Edificar, construção, guardar, proteção. Então, isso revela duas necessidades diferentes. Nós precisamos de Deus para construir e nós precisamos de Deus para guardar. Até aqui vocês estão ligados aqui comigo? Por quê? Porque existem casas que foram cuidadosamente construídas, com projetos assim, super bem elaborados. Mas essas casas não foram bem guardadas. Elas foram bem construídas, bem projetadas, mas não foram bem guardadas. Existem casas muito bem protegidas, mas as construções delas têm fundamentos errados. Então, vocês conseguem entender que nós precisamos de duas necessidades diferentes. Deus para construir, Deus para guardar. Edificar, guardar. Por quê? A primeira grande revelação hoje que eu quero falar para vocês é que casa na Bíblia nunca é apenas parede. Nunca é apenas parede. Aqui nós podemos abrir uma dimensão que normalmente não é ensinada. Na Bíblia, casa pode apontar para residência, para família, para descendência, para linhagem. Muitas passagens falam a sua casa, que significa a sua linhagem, a sua descendência, seu patrimônio, dinastia, estrutura familiar. A palavra que está na Bíblia, no hebraico, é Barit, escreve P-A-Y-I-T-H. Isso aqui carrega uma amplitude enorme. É como se o Salmo 127 não falasse apenas: Senhor, abençoe minha casa, minha sala, meu quarto, minha cozinha. É muito maior que isso. Essa palavra aqui é como se fosse pedisse para o Senhor edificar aquilo que acontece dentro dessas paredes. Porque uma casa, gente, física, ela pode permanecer em pé, enquanto uma família lá dentro esteja totalmente assim, desmoronando. Então, quando vem a palavra casa na Bíblia, significa muito mais que isso. A primeira casa da Bíblia, ela não foi construída, ela foi plantada. Quem sabe o que é? Pode colocar aí no chat, quem sabe o que é. Antes de existir, gente, uma casa feita, parabéns, Melanie. Antes de existir uma casa feita por mãos humanas, Deus preparou um ambiente para o homem habitar. Está lá em Gênesis 2:8. Diz assim, ó: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na verdade, Melanie, é o jardim, a casa. O Éden é um lugar. Amém? O Éden é um lugar. O Senhor plantou um jardim no Éden, nesse lugar. Então, a palavra fala assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Então, vamos prestar atenção. A primeira habitação humana apresentada nas Escrituras não começa com tijolo, com parede, com porta. Começa com Deus preparando um lugar. Isso aqui revela algo que pode mudar a sua maneira de enxergar, de pensar sobre lar. Porque um lar, na perspectiva da Bíblia, ela não começa com uma construção. Ela começa com uma presença, com um propósito, com um governo. Adão não recebeu simplesmente um endereço, um jardim. Ele recebeu um ambiente preparado por Deus. Ali havia provisão. Vai prestando atenção, porque estou falando sobre casa. Amém? Lá havia provisão.
lá havia trabalho, lá havia relacionamento, lá havia limites, lá havia responsabilidade. Mas principalmente havia a presença de Deus, havia Deus. O Éden não era apenas um lugar para morar, era um lugar para viver debaixo do governo de Deus. Viver debaixo do governo de Deus. Deus não colocou o homem num jardim para simplesmente desfrutar dele, não. Ele deu uma missão, ele falou assim, para cultivar e o guardar. Está lá em Gênesis 2,15. Então aqui tem uma revelação importantíssima para quem quiser anotar. Deus criou o ambiente antes de colocar a família dentro dele. Isso significa que o ambiente importa muito, gente. Gente, a ambiência é tudo, em todos os lugares. Nós estamos falando de casa hoje, mas nós já estudamos sobre a importância da ambiência no trabalho, nos lugares com que você convive. Então, o ambiente ele importa muito, porque pessoas são influenciadas pelo ambiente que vivem. Uma casa pode ensinar sem abrir a Bíblia. E uma casa pode pregar sem fazer um culto. Uma casa pode discipular as pessoas que ali estão sem nem perceber. Por quê? Porque aquilo que é repetido dentro de um ambiente acaba se tornando cultura. Vocês estão conseguindo entender? Se torna tanto cultura, que tem uma história. Eu não estou recordando dela agora, porque ela me veio à mente assim agora e ela me veio rápido. Eu não lembro muito bem a história, mas é um caso assim, como se a pessoa para fazer uma torta, ela tivesse que tirar o cabo da panela, né? E aí a pessoa fala, para que você está fazendo isso? Ah, porque minha mãe fez. Aí pergunta para a mãe, por que você está fazendo isso? Ah, porque minha avó, né? A minha mãe fez, a avó fez. Aí foi perguntar para a avó, por que a senhora fez isso? Ah, porque não cabia dentro do forno, eu tinha que tirar o cabo. Então, assim, padrões são repetidos dentro de um lar, e às vezes a pessoa, ela nem questiona. Por quê? Ah, porque minha avó fazia. Porque minha mãe fazia, eu faço também. Mas a pessoa tem que aprender a fazer perguntas, tem que aprender a questionar. E um ambiente faz com que a pessoa, o que ela vive ali, ela passa a ser discipulada ali, sem perceber. Se dentro da casa existe constantemente grito, medo, humilhação, desconfiança, aquilo ali ensina. Se existe honra, perdão, verdade, oração, aquilo também ensina. É por isso, quando nós falamos em consagrar o lar, nós não estamos falando simplesmente de colocar a Bíblia sobre uma mesa e fazer uma oração. Nós estamos falando de você se perguntar assim, que tipo de ambiente nós estamos construindo aqui dentro dessas paredes? Que tipo de ambiente você está construindo dentro das paredes que você vive? Você já parou para pensar nisso? Escreve aí no teu caderninho. Escreve no teu caderno. Aqui no Éden, nos ensina que toda casa tem uma voz. No Éden havia uma voz que dizia, Deus disse. E depois aparece outra voz que disse assim, foi assim que Deus disse? Olha isso, gente. Uma voz foi a de Deus. A outra voz foi a da serpente. A primeira invasão do lar humano começa com uma voz competindo com a voz de Deus. Isso aqui é muito sério. Porque muitas casas hoje não precisam de uma manifestação espiritual. Não precisam disso. Para poder perder a paz, não. Basta essa casa ser governada por gritaria, mentira, ressentimento, por falta de paz, por manipulação.
pornografia, vícios, desonra, medo. Basta essa casa ter um silêncio punitivo, palavras destrutivas, orgulho. O ambiente, gente, vai sendo formado por vozes. Então, consagrar o lar também é decidir quais vozes terão autoridade dentro desse lar. A serpente, ela não entrou primeiro pela porta, não. A serpente, ela não precisou arrombar a porta do Éden. Ela entrou por uma conversinha. Antes de uma pessoa alterar o comportamento, ela altera a percepção dela. Antes dela mudar a ação, ela já mudou a interpretação da palavra. Isso aqui nos ensina o que acontece atualmente, o tempo todo hoje. É que nem toda brecha começa com uma ação. Algumas brechas começam com uma ideia que a pessoa vai tolerando ali, ó, ela vai tolerando. É uma conversa que ela tolera e ela não deveria tolerar. É um pensamento, é uma mentira repetida, é uma normalização de algo que não é normal, mas que passou a ser o normal, entre aspas, daquela pessoa. É uma frase que passa a ser aceita, que você não deveria aceitar. Sabe o não que você não fala? É isso. Por isso que Paulo diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Nós temos estudado muito sobre Paulo, falando sobre isso essa semana, né? É porque, gente, a gente precisa entender que não é necessário imaginar uma casa, pessoas tomadas por força maligna, não. Não é assim que funciona. Às vezes a brecha ela é simplesmente uma área que deixamos de nos submeter a Cristo. Uma área pequena. Vocês estão conseguindo compreender? Quando você consagra algo, é como você definisse o que pode permanecer. Consagrar é você definir o que pode permanecer. Eu quero deixar uma outra perguntinha para vocês responderem aí no caderninho de vocês. E essa é fortíssima. É para você realmente refletir. O que existe dentro da sua casa que você pede a Deus para abençoar, mas talvez seja Deus que esteja pedindo para você remover? Eu vou repetir. O que existe dentro da sua casa que você pede a Deus para abençoar, mas Ele talvez esteja pedindo para você remover? Porque, gente, consagração é coisa séria. Consagração envolve presença, mas também envolve renúncia. Em Josué 24:15 diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção, ele diz serviremos. Isso significa o quê? Governo, direção, prioridade, obediência. Josué não consagrou apenas a casa, ele consagrou a decisão dele. Olha só, esse texto aqui de Josué, ele vem depois de uma longa retrospectiva da história de Israel. Aqui nesse texto, Josué relembra que eu tirei vocês do Egito, eu os conduzi, eu lhes dei a terra. Ele lembra do Senhor falando tudo isso. E aí ele então chega a decisão, escolhei hoje a quem sirvais. Olha que forte, escolhei hoje a quem sirvais. Presta atenção aqui, porque Josué fala que eles precisam escolher quem eles iam servir. Isso é importante. Porque a consagração do lar começa com escolha. Não é um sentimento, não é uma decoração. É governo, gente. É governo.
Vamos lá para Gênesis 18. Deus fala sobre Abraão. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Aqui, Deus não olha apenas para Abraão. Ele olha para aquilo que virá depois dele. Aqui aparece uma dimensão que muitas vezes as pessoas esquecem e deixam passar. É que nossa vida espiritual, ela constrói um legado. A nossa vida espiritual constrói um legado. O que você normaliza pode virar padrão. O que você pratica, o que você ensina, pode virar uma cultura dentro da tua casa, pode virar uma herança. O que você tolera pode ser repetido. Sabe aqueles ciclos hereditários? Aquelas heranças geracionais? É isso. Aquilo que você consagra a Deus pode também atravessar gerações. Isso não pode ser esquecido. E às vezes você precisa rever qual legado você está construindo. Porque se você está normalizando coisas que você não deveria, você está construindo esse legado. Se você está praticando coisas que pode virar uma cultura, está ensinando coisas que vai virar uma herança, tudo isso vai virar um legado. Você está construindo. Uma casa transmite muito mais do que palavras. Uma criança, gente, ela pode não lembrar de todas as pregações, mas pode lembrar como que os pais tratavam um ao outro. Pode lembrar se havia perdão, se Deus era buscado apenas na crise, ou se a família fazia as coisas de Deus parte da rotina da casa. Ela pode lembrar se a fé era verdadeira ou se era apenas um discurso. Na minha era apenas um discurso. Na minha era minha mãe forçando a gente ir para a igreja quando a gente era criança, forçando. Porque ninguém queria ir. E era uma coisa para nós não agradável, porque a gente ia meio que na força da raiva, sabe? Era uma coisa que não era prazerosa. Quando a gente chegava em casa, a gente ainda tinha que ver meu pai brigando com ela. Meu pai era alcoólatra, eu tive muito problema na minha infância, meu pai batia na minha mãe, enfim, era muita coisa. Então, ir era uma forma que meu pai mandava para a gente sair de casa. Então, não era uma coisa, não era um ensino, sabe? Uma coisa como um ensino, porque a gente chegava em casa e não via nada daquilo que era ensinado. Então, a fé ali na minha casa era um discurso. Por isso que a espiritualidade de uma casa é ensinada muito mais pelo ambiente, pelas ações, do que pelo discurso. Por isso, olha só, vamos voltar lá em Êxodo 12. Deus institui a Páscoa antes da saída de Israel do Egito, certo? Cada família deveria tomar um cordeiro e o sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta. Deus declara assim: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Está em Êxodo 12, 13. Então, observe uma coisa aqui, ó. Deus não mandou Israel colocar o sangue dentro da casa. O sinal estava na porta. A porta marcava uma distinção, que aquela casa estava debaixo daquilo que Deus havia estabelecido. E aqui nós encontramos uma imagem que aponta para Cristo, certo? Aí, séculos depois, João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Paulo também afirma assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Está em 1 Coríntios 5:7. O que significa? A Páscoa não nos ensina a usar o sangue como um objeto de proteção,
como espécie de amuleto espiritual. E eu preciso falar isso aqui, porque tem gente que acha que o sangue tem que ser usado como um amuleto espiritual. O sangue, gente, aponta para a redenção. No Egito, uma família era identificada com o sangue do Cordeiro. Na nova aliança, nós pertencemos a Cristo por meio do sacrifício do verdadeiro Cordeiro. Mas o que isso tem a ver, Lu? Essa é uma revelação para o nosso lar. Nossa segurança não está em um símbolo colocado na porta. Está em Cristo, a quem a nossa casa pertence. Essa é a nossa segurança. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham, eu quero consagrar minha casa com suco de uva, posso? Posso consagrar com vinho? Posso consagrar com isso, com aquilo? Você pode consagrar. Só que é Cristo que tem que pertencer à tua casa. Consagrar lá não é simplesmente você falar assim, Senhor, proteja essa casa, Pai. Toma conta dessa casa. Não é só isso. Não é só. É também, mas não é só isso. É você dizer assim, Senhor, essa casa pertence a Ti, Pai. Tudo que acontece aqui dentro, Pai, esteja debaixo do senhorio de Cristo, Senhor. É isso que você tem que falar. E isso tira a consagração do campo da superstição. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço muita libertação. Quem me conhece, né? Quem é novo aqui não sabe ainda, mas o meu ministério é de libertação. E aí o que acontece? Muita gente fica assim, leva para o lado da superstição. Lu, você colocou a tarefa para poder destronar os espíritos da casa, não fiz até hoje, o negócio lá em casa tá difícil. Isso é superstição. Não é por esse motivo. O negócio já estava difícil. Já estava. Se você não fez ainda, não é por esse motivo. É claro que quando você pega um óleo ungido e você vai declarando, impondo as mãos na sua janela, nas suas portas, declarando o sangue de Jesus, tem poder, porque você declara o nome de Jesus, você declara em nome de Jesus. Mas não é o óleo que tem poder. Você pode não ter óleo e fazer com as suas mãos, impor somente as suas mãos. Quem está entendendo? Nós precisamos sair do campo da superstição e achar que é só isso. Não é só. Não é só, é também. Consagração é aliança, é pertencimento, é senhorio. Por isso que quando a gente se consagra a alguma coisa, a gente tem que prestar muita atenção, porque você faz uma aliança. Agora, eu quero falar com você sobre essa questão da espiritualidade baseada em quando você fala assim, ó, eu ordeno que nada de ruim entre aqui. Sua oração não pode ser focada no inimigo. A sua oração tem que ser focada em Jesus. A sua oração tem que começar assim, Jesus, governa essa casa. Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero apenas que o Senhor proteja a minha casa, eu quero que o Senhor tenha liberdade para governar a minha casa. Porque se Jesus governa, o inimigo não vai entrar, é de jeito nenhum. Ele vai tentar. Mas quando você faz isso constantemente, é impossível. Porque não adianta, gente, você expulsar aquilo que é contrário a Deus e continuar abrindo espaço para as mesmas coisas. Não adianta. Às vezes a pessoa fala assim, não está adiantando, não tem condições, eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou dando dízimo, fazendo primícia, dando oferta, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo as minhas coisas, já passei por processo de libertação. Aí,
Você vai analisar, você vai fazer, por exemplo, uma terapia com aquela pessoa, você vai ver que o problema é muito maior. Não adianta fazer todas as tarefas de libertação e chegar em casa e falar um monte de palavrão para o marido e xingar tudo quanto é nome. E aí, quando você descobre, você vai falar para essa pessoa, mas também, olha só, não tem como você consagrar, é o que eu acabei de falar, e vocês podem até anotar essa frase. Não adianta você expulsar aquilo que é contrário a Deus e continuar abrindo espaço para essas coisas, para essas mesmas coisas. Não adianta você pedir que Deus guarde a sua casa enquanto você mantém dentro dela palavras de violência, falta de perdão, desonra, mentira, vícios, conteúdos que contaminam a mente, práticas que falam, contradizem a palavra do Senhor, relacionamentos que constantemente te afastam de Deus. Não adianta. Aí aquela pessoa, estou ainda contando testemunho, aquela pessoa virou para mim e falou assim, mas você não conhece meu marido, é impossível, não tem como, ele me irrita, ele já chega me irritando. Aí eu, mas quem está fazendo o processo é você ou seu marido? É você. Então a mudança tem que começar de você. Mas eu vou virar empregada da casa. Então assim, a pessoa precisa querer se transformar. Não adianta você pedir que o Senhor governe e dentro de casa, tá abrindo brecha para o inimigo. É a mesma coisa você falar assim, Senhor, eu limpo a casa, oro, destrono tudo, aí em seguida eu venho, profetizo, declaro palavras de bênção sobre a minha casa, aí o marido chega e ele fala alguma coisinha que me tira do sério, e eu já falo PQP, e não sei o quê, não tem como, é impossível, eu acabei de abrir uma brecha para o inimigo, eu praticamente abri a porta e falei assim, entra, faz o que você quiser que eu estou aguentando mais não. É como se fosse a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então Jesus ensina isso de uma maneira muito séria em Mateus 12, quando ele fala da casa que fica vazia. A questão não é simplesmente tirar as coisas da casa, A questão é quem ocupa o lugar depois do que foi tirado. Por exemplo, eu tirei palavras de violência da minha casa, eu tirei desonra, mentira, tirei. Mas o que você colocou no lugar? A casa não pode ficar vazia. O que você colocou no lugar? Não adianta você pedir a Deus que guarde aquilo que você mesmo se recusa a submeter a Ele. Quem está entendendo? Se você tirou palavras terríveis da tua casa, mentira, enfim, se você tirou atitudes, comportamentos que desagradam a Deus, consagrou a sua casa ao Senhor, você tem que ocupar de novo. Ocupar de novo. Uma casa vazia não é uma casa consagrada. Consagração, pessoal, envolve entrega e renúncia. Então, tem pessoas que nós vamos entender o que vai pôr no lugar. Fique em paz, calma aí. É porque existem pessoas que estão preocupadas somente em limpar espiritualmente a casa. Mas Jesus mostra que o problema também pode ser deixar a casa vazia. A casa ela precisa ser ocupada. Mas eu vou ocupar com o quê, Lu? Com Cristo, com o Senhor, com a palavra, coração, com louvor, com adoração. Com Cristo. Se está vazio o espaço, não existe altar vazio. Ou ele está ocupado pelo Senhor ou pelo inimigo. Então, o objetivo de uma consagração
Não é criar uma casa sem demônios, é criar uma casa cheia de Cristo. Então você não tem que preocupar de ficar o tempo todo, ai meu Deus, eu já tenho que tirar o demônio, ai eu tenho que orar, eu não fiz isso hoje. Você tem que criar uma casa cheia de Cristo. É isso que você tem que fazer. Vamos para um exemplo na Bíblia? A casa de Cornélio. Em Atos 10, apresenta Cornélio como um homem que buscava a Deus. E tinha um detalhe muito bonito, porque ele reuniu ali seus parentes, os amigos íntimos em uma casa, enquanto esperava Pedro chegar. Quando Pedro entra, ele encontra uma casa reunida, preparada para ouvir a palavra. E Pedro fala assim, agora pois, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Olha a expressão, estamos todos aqui na presença de Deus, está em Atos 10, 33. A casa de Cornélio, pessoal, não era um templo, não. Não havia ali um culto direto acontecendo ali, não. Era uma casa. Mas a casa se tornou um lugar de encontro com Deus. Enquanto Pedro anuncia Cristo, acontece algo. Olha que extraordinário. Enquanto Pedro está lá anunciando Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estavam ouvindo. Sabe o que isso nos ensina? Que uma casa consagrada não é uma casa onde nunca existem problemas. É uma casa que se torna disponível para Deus. Porque, gente, se tem ser humano, vai ter problema. Cornélio, ele abriu a casa dele. Ele abriu para a família, para relacionamentos, abriu seus ouvidos e Deus entrou ali. Então, talvez, a pergunta que você tenha de fazer no dia de hoje não seja apenas Deus está na minha casa? Deus está na minha casa? Presta atenção, eu falei não seja apenas Deus está na minha casa. Mas você tem que perguntar assim, minha casa está disponível para aquilo que Deus quer fazer? Sua casa está? Responde no seu caderninho. A sua casa está disponível para aquilo que Deus quer fazer? Porque uma casa pode ser consagrada. Não apenas quando uma pessoa ou você, não quando se ora nela, sabe? Mas ela se torna um instrumento do propósito de Deus, do que Deus quer fazer. E isso muda a nossa visão de lar. Que não é apenas um lugar onde nós recebemos a bênção de Deus, mas pode ser o lugar através do qual Deus também quer alcançar outras pessoas. Jesus, ele muda o conceito de casa. Em João 2, Jesus entra no templo e diz assim, destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. João explica que Jesus estava falando do templo do corpo. Ele é o santuário. Agora a história muda. O lugar da presença não era uma construção. Cristo era o verdadeiro templo. E por que eu estou falando isso? Porque se Cristo era o verdadeiro templo, em Cristo nós nos tornamos as pedras vivas. Entenderam? Conseguiram entender? Nós nos tornamos as pedras vivas, então nosso lar pode ser um lugar onde Deus quer alcançar outras pessoas. A casa mais importante que Deus quer edificar, pessoal, não é a casa onde você mora. É a vida que você vive diante dele. Porque uma pessoa pode ter uma casa consagrada por fora e um coração desgovernado. Jesus não veio apenas para santificar ambientes, ele veio redimir pessoas. Pessoas redimidas transformam ambientes. Que é o exemplo na Bíblia, Zaqueu. Lá em Lucas 19, Jesus entra na casa de Zaqueu e o que acontece? O que acontece na hora que Jesus entra na casa de Zaqueu? Zaqueu imediatamente começa a falar de restituição.
Zaqueu declara assim, ó, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Está lá em Lucas 19:8. O ponto aqui é que Zaqueu não está tentando comprar o perdão de Jesus. Ele ali já havia experimentado algo no encontro com Cristo. E a maior mudança interior começa a produzir uma mudança concreta na maneira que a pessoa lidava com os problemas, com o dinheiro, com pessoas antes. Quando uma pessoa encontra Jesus, quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, há transformação. E isso é tão bíblico que Jesus responde assim, ó, hoje houve salvação nessa casa. Gente, isso é forte demais, gente. Porque é o que eu sempre falo aqui. Mas eu falo porque Jesus falou, eu estou mostrando para vocês na Bíblia, eu não estou inventando, eu não falo porque eu estou inventando, eu falo porque está na Bíblia. É impossível uma pessoa se decidir por Jesus e não se transformar. É impossível. Você reconhece uma pessoa pelos frutos, eu sempre vou falar isso, porque tem gente religiosa que na hora que você vai ver o fruto, não é transformada, ela é apenas religiosa. Ela faz tudo certinho, frequenta igreja, ora, faz tudo bonitinho. Mas se ela não é transformada, ela é religiosa. Só. E aqui houve transformação real com Zaqueu. Então nós podemos dizer que uma casa começa a ser consagrada quando a presença de Cristo começa a produzir as consequências práticas ali dentro daquela casa. Aí você sabe que está havendo uma verdadeira consagração. Uma verdadeira consagração. Lar consagrado não é lar perfeito. Isso precisa ser dito. Porque algumas pessoas acham que se minha casa tem conflito, Deus não está aqui. Não é isso. A Bíblia está lotada, está cheia de famílias imperfeitas, gente. Abraão teve conflitos. Jacó teve conflitos. Davi teve conflitos familiares gravíssimos. Os discípulos discutiam. Marta e Maria tinham tensões. A igreja primitiva na Bíblia enfrentava problemas. Então, consagração não significa ausência de conflito. Significa que o conflito não recebe o direito de se tornar o senhor daquela casa. Então, o que precisa ser consagrado? O que precisa ser consagrado? Não é apenas a casa, mas a porta. Nossa, Lúcia, acabou de falar que não é para colocar as coisas. A porta, gente, é o que você permite entrar. O que você está permitindo entrar no seu lar? Conteúdo que você está permitindo entrar. Qual conversas que você está permitindo entrar na sua casa? Quais pessoas que você está permitindo entrar na sua casa? Você sabia que todos nós aqui, né, tem um anjo que nos protege, certo? Ou anjos. E nós também temos aquele espírito maligno que nos acompanha desde o nascimento. Nos acompanha, eu digo, espíritos familiares, aquele que sabe tudo sobre você e por isso que ele ataca você nas feridas, ele sabe o que te deixa nervosa, o que te, né? Quando você está voltada para o Senhor, está em oração, ele não se aproxima, não tem como, porque há uma redoma de oração te protegendo. Quando você não está afastada do Senhor, ou seja, você está fazendo coisas erradas, então quando você faz coisas erradas, você abre a porta para o inimigo. Quem está entendendo? Abre a porta para o inimigo, é como se você falasse assim, vem, pode entrar, pode vir, eu estou te dando oportunidade. Quem está entendendo? Ninguém está entendendo? Gente, cadê as mãozinhas? Para baixo ou para cima? Pra vocês saberem se estão entendendo. Amém. Então, por que eu estou falando isso aqui? Isso é importante porque, presta atenção numa coisa.
Aquilo que você, quando você coloca uma pessoa na tua casa, você precisa saber que você precisa orar, colocar uma muralha, profetizar uma muralha de fogo na porta da tua casa. Que todos os espíritos malignos que acompanham aquela pessoa permaneçam do lado de fora. Eles não têm autorização para entrar na tua casa. Quem aqui já percebeu que quando teve uma visita que não gosta, uma visita, né, desagradável, afastada dos caminhos do Senhor, quando ela sai o ambiente fica pesado, ou então tem contenda, tem briga. Quem já percebeu no trabalho, ou quem já percebeu numa festa de família, sempre que tem uma pessoa, tem uma confusão, tem uma briga, tem um problema, quem já percebeu isso? Sabe o que isso significa? Você precisa consagrar e colocar na porta uma muralha de fogo e declarar que nenhum espírito maligno que acompanha, quem vai te visitar hoje? Maria. Nenhum espírito maligno que acompanha Maria, que acompanha Andréia, que acompanha Fernanda, quem for, permaneça do lado de fora. Na minha casa não tem autorização para entrar. Porque o que que você está deixando entrar? Quais os hábitos que você está permitindo entrar na tua casa? Quais os valores? Na sala, o que que domina as conversas da tua casa? Que tipo de ambiente está criando na sua casa? O que que você acessa através das telas? Na cozinha, como que você lida com a provisão? Existe gratidão e comunhão quando vocês estão comendo, fazendo comida? Existe desperdício? Tem abundância ou tem falta? No quarto, como que é a intimidade? Como é que é o casamento, a fidelidade? Tem pureza, segredos? O escritório, como é que é o trabalho, a questão que você lida com dinheiro, a ambição, a ansiedade, o propósito? O seu celular, porque hoje a principal porta de entrada de muitas casas não é a porta da rua, não, é a tela. A pessoa pode estar fisicamente dentro da casa e espiritualmente sendo formada por conteúdos que entram pelo telefone. Tem muitas pessoas emocionadas com o que assiste pelo celular, pelo Instagram. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Hoje eu deixei até um recado no grupo sobre isso. Teve uma mulher que falou sobre marchar 7 vezes. Quem viu essa história aqui? Que tinha que marchar na rua 7 vezes, declarando lá, né? Orando para poder ter proteção na tua casa, que aquelas pessoas que orassem iam selar, no lugar que pisasse ia ser selado. Quem viu isso? Só a Melanie que viu? Gente, vocês dormiram? Vocês estão aí? Nayara não viu. Vanessa. Não é só hoje, não. Esse negócio já tá na internet há muito tempo. Já está na internet há muito tempo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Aline viu, pois é, algumas pessoas viu. Por que que eu estou falando isso, gente? É, olha só, vou falar rapidinho, eu preciso falar. O Espírito Santo tem falado comigo desde de tarde, eu gravei no grupo e eu tenho que falar. Primeira coisa, vocês têm que fazer distinção daquilo que você vê. Você tem que fazer distinção. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Como é que é os frutos dessa pessoa? Deus não sai dando recado para uma nação, para um povo, para qualquer pessoa, não. Ele dava direções, pelo menos a gente tem que fazer as avaliações das nossas coisas aonde? Pela palavra. E na palavra, as direções que o Senhor dava para nós era através de profetas confiáveis. E o Senhor não falava assim, é uma coisa que eu não sei o que que é.
eu não sei o que que é, eu não sei distinguir o que que é. A menina falava isso. Eu vi esse vídeo várias vezes para estar falando o que eu estou falando aqui. Eu não sei bem o que que é, eu não sei se eu estou emocionada, eu não sei, mas é alguma coisa. O que que é isso, gente? E aí o negócio viralizou na internet e as pessoas vão todo mundo fazer. Não, vamos fazer porque vai acontecer uma coisa ruim. Ruim vai acontecer mesmo, nós já estamos sabendo que vai. Tem muitas coisas que vão acontecer. Só que a gente tem que se ligar nas orientações que mandam para nós. Por quê? Porque vem uma pessoa que você admira, um influencer que você acompanha e posta aquilo, você começa a acreditar naquilo. Só que aqui é uma escola. Vocês aprendem aqui a discernir as coisas. Vocês aprendem aqui a ter discernimento das coisas, que vocês não podem simplesmente fazer uma coisa que está te direcionando na internet. Você não pode seguir a manada. Você aqui está numa escola, você tem discernimento. O que você tem que fazer? Ir à luz da Bíblia, à luz da palavra. A pessoa manda num determinado dia, em um determinado horário. Dia 20 às 20 horas. Você vai selar aquele lugar. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu não sei exatamente o que eu estou sentindo. Bom, biblicamente, não faz sentido isso. O Senhor fala exatamente as coisas que é para acontecer. Segunda coisa, hoje, dia 20, é aniversário da maçonaria. Hoje, dia 20, estão sendo feitos vários rituais. Vários rituais. Então, por que escolher exatamente esse dia? Por que não fazer qualquer dia, já que é para eu selar a minha casa? Eu posso fazer qualquer dia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que ter discernimento das coisas. Primeiro a gente tem que olhar o fruto. Depois a gente tem que olhar se está ligado realmente com a palavra de Deus. Você não pode acreditar em tudo que vê na internet. Tem coisa, Lu, mas eu estou orando. Orar não faz mal, não. Claro que não faz. Por que você tem que ir dia 20 às 20 horas? Vai agora. Vai amanhã, vai de tarde. Vocês estão entendendo? O negócio passa para ser fora da Bíblia. Entende? Gente, Melanie, Marjorie, eu não estou criticando vocês hora nenhuma, não, tá? Que você falou que compartilhou, amém. Eu estou ensinando para vocês que a gente precisa ter sabedoria e não ir por viralização, não ir por influência, não ir por nada disso, a gente ir pela palavra de Deus. E outra, tudo que você for fazer, pergunta para o Espírito Santo. É para eu fazer isso mesmo, Espírito Santo? Porque eu perguntei, hora nenhuma ele me mandou ficar marchando aqui ao redor da minha casa, não. E amém se alguém aqui fez isso. De qualquer forma, eu estou dando um ensinamento para vocês. Porque isso são coisas muito sérias. Amém? Quando eu falei aqui que você precisa ter um altar na tua casa, no sentido de o que você tira, você tem que colocar Cristo, significa o altar do seu lar, tá? O altar não é um móvel, não, gente. A nossa primeira aula desses 40 dias foi sobre altar. O altar não precisa significar um móvel. O altar, ele nunca foi apenas um lugar físico, ele era um lugar de encontro, de sacrifício, de adoração, de entrega. Então você precisa ter um altar na tua casa. Amém? Vocês precisam ter um altar. Onde na tua casa você encontra com o Senhor? Que é o seu momento ali de abrir a Bíblia, a palavra, de fazer um devocional, de estar aqui estudando comigo. Aonde que é? Na tua casa? No teu quarto? É na sala? Crie um lugar, esse lugar vai ser o seu altar, entende? A sua tenda com o Senhor. O lugar onde que você agradece junto, onde que você busca, onde que você ora, onde que você adora, onde que você ensina a palavra para os teus filhos, onde que vocês, junto com a tua família, sentam para falar do Senhor, para discutir um assunto.
onde que você entrega seu orgulho, suas vontades. Amém? Então, quero finalizar aqui com você o dia de hoje. Eu tinha muito mais para falar. Vocês sabem que de um tema pequenininho eu monto uma aula assim gigantesca, porque eu vou buscar em toda a Bíblia tudo que fala sobre esse tema. E aqui a gente vê várias passagens que fala sobre consagração de lugares, de altares, sabe? Então, isso é muito sério, isso não é brincadeira, não é brincadeira. Você precisa ensinar os teus filhos a encontrar o Senhor dentro do teu lar, dentro do teu lar. Seu lar tem que ser um lugar de amor, de autoridade, mas também um lugar de perdão, de honra, de fé. Lu, eu moro sozinho, e agora? Como é que eu faço? Lar, gente, não significa necessariamente marido, esposa e filho, não. Uma pessoa solteira tem um lar, uma pessoa viúva tem um lar, alguém divorciado tem um lar, alguém que vive sozinho tem um lar, porque tem muita gente que mora com muitos familiares e não tem um lar, tá? Então, você pode morar sozinho e consagrar a tua casa como o lar do Senhor. É um espaço que pertence a ti, pertence ao Senhor. Amém? Vocês entenderam, pessoal? A aula de hoje, eu fico preocupada com o horário. E às vezes eu tenho muito mais coisa para passar para vocês e acabo não passando, porque eu preocupo com o horário de vocês. Então, quem não me conhece e está me conhecendo agora, deixa uma autorização, ou então fala no seu coração. Eu autorizo o Lucineide Pagano a orar por mim, por toda a minha família, em nome de Jesus. Eu peço essa autorização porque eu oro no coletivo. Quando você não autoriza, essa oração não chega até você, amém? Então fale aí, eu autorizo você esteja pagando a orar por mim, todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós entramos, Pai, agora na tua presença, Senhor, e já clamamos, Pai, que os teus anjos estejam ao redor das nossas casas, guardando nossas portas, nossas famílias, nossos filhos e tudo aquilo que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, Pai. Nós colocamos o nosso lar diante de Ti, Senhor, e nós já nos revestimos da armadura de Deus. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, nos reveste, nos blinda com o teu poderoso sangue em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra de hoje diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E nós colocamos a nossa casa diante de ti, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que a nossa casa não pode ser sustentada apenas pela nossa força. Nós precisamos do Senhor dentro dela, Pai. Entra em cada ambiente da nossa casa, Senhor. Que a tua verdade alcance aquilo que vemos, mas também aquilo que não vemos. Nós te entregamos a sala, o quarto, os quartos, a cozinha, os corredores, a área, o nosso lugar de descanso, cada espaço, Senhor, cada espaço onde a nossa vida acontece, Pai. Senhor, visita também, Pai, a história dessa casa, a história do nosso lar, tudo aquilo que aconteceu no nosso lar, Pai, visita. Visita as alegrias que aconteceu, as dores, as discussões, as perdas, os momentos difíceis e tudo aquilo que nós carregamos emocionalmente. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor.
Se existe, Senhor, alguma atmosfera de medo, de confusão, de brigas constantes, de tristeza, de opressão, que tenha se instalado no nosso lar, nós pedimos que a tua paz, Pai, prevaleça. Que o Senhor tire todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. O que não vem de ti, Pai, perca espaço na nossa casa, em nome de Jesus. Que a nossa casa não seja um lugar de guerra, mas de descanso. Não seja um lugar de medo. Que a nossa casa, Pai, não seja um lugar de palavras que machucam, palavras que ferem, mas que nossa casa seja um lugar de descanso, de segurança. Senhor, olha para cada pessoa que mora no nosso lar, Pai. Guarda os nossos filhos, Pai, quando saírem, quando voltarem, Senhor. Guarda aqueles que trabalham, Senhor, que estudam, que viajam, Pai, que passa parte do dia longe da casa, Senhor. Cuida, Pai, dos nossos relacionamentos. Cuida, Senhor, se existe alguma distância entre as pessoas da mesma família, dentro da mesma casa, Senhor. Começa a reaproximar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se tem pessoas aqui, Pai, que estão online aqui agora, que têm ressentimento dentro da casa, falta de diálogo, trabalha no coração dessas pessoas, Pai. Abre espaço, Senhor, para que conversas tragam cura, tragam reconciliação, Senhor, perdão. Pai, se alguma influência estiver levando alguém aqui para longe dos teus caminhos, nós colocamos essa pessoa diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nos ensina, Pai, a tentar não controlar aquilo que somente o Senhor pode transformar. Nos ensina, Senhor. Nós consagramos a Ti tudo que entra pela nossa porta. As conversas que ouvimos, as imagens que nós assistimos, seja por tela do celular, seja por TV, as músicas que nós colocamos dentro do nosso lar, as palavras que nós falamos, aquilo que permitimos permanecer dentro da nossa casa. Senhor, dá-nos discernimento para percebermos, Senhor, quando alguma coisa está roubando a paz da nossa casa, está roubando a nossa paz. Dá-nos discernimento, Pai, para perceber o que está alimentando medo, violência, sensualidade, ódio ou qualquer comportamento, Senhor, que não combina com a vida que nós queremos construir contigo, Pai. Senhor, que a nossa casa seja um lugar onde a tua palavra tenha espaço, que tenha oração, que tenha perdão, que tenha verdade, que haja respeito dentro da nossa casa, que haja alegria, e acima de tudo e todas as coisas, que haja Cristo. Nós te entregamos também, Senhor, aquilo que ninguém vê, nossos pensamentos, quando nós estamos sozinhos, nossas preocupações, nossos choros na madrugada, nossas orações na madrugada, lágrimas escondidas que a gente não quer dividir com ninguém, os problemas que ainda não conseguimos resolver. O Senhor conhece tudo, Pai, nós te entregamos tudo. Não precisamos fingir que está tudo bem, se não está tudo bem. Nós te entregamos tudo, Senhor. Nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso coração para ti, Pai. Nós declaramos que não queremos apenas uma casa bonita. Nós queremos sim, Pai. Uma casa bonita, organizada, cheirosa, próspera, abundante. Mas nós também queremos, Senhor, uma casa edificada pelo Senhor. Porque se o Senhor não edificar, todo o nosso esforço será insuficiente, Pai. Então edifica, Pai, em nome de Jesus, Senhor, edifica, Senhor. Edifica, Pai. Protege as portas, Senhor. Guarda, Pai, os que vivem no nosso lar, Pai. Faz o nosso lar um lugar onde a Tua presença seja reconhecida até pelas pessoas que nos visitam, Senhor. E agora, Pai, eu quero colocar, Pai, diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está aqui, Pai. Cada pessoa, eu não conheço, Pai, as batalhas que cada um enfrenta aqui, mas o Senhor conhece, Pai.
Visita quem está cansado aqui, Senhor. Fortalece, Pai, aquela pessoa que está quase desistindo, Senhor, que está desanimada. Traz direcionamento, Pai, para quem não sabe para qual caminho seguir, o que deve fazer. Consola quem está sofrendo, quem está ansioso, quem está preocupado. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta, Senhor, para perto de Ti, quem está se afastando, quem não conhece ainda a Tua presença, Senhor. Cuida dos nossos filhos, Pai, dos amigos, Pai, das amizades. Afasta as amizades tóxicas, as pessoas invejosas. Aproxima amigos do céu. Aproxima aqueles amigos que vão aproximar do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu sempre vou te pedir isso, Pai. Aproxima amigos do céu, Pai. Fazer com que os nossos filhos, com as pessoas que amamos, tenham um encontro pessoal contigo, Senhor. Que o Espírito Santo possa, Pai, promover um encontro pessoal, Senhor. Nós declaramos que na nossa casa o Espírito Santo tem total poder para agir. Que as pessoas que visitem e estão afastadas do Senhor na nossa casa, elas fiquem suscetíveis ao poder do Espírito Santo. Abençoa, Pai, os trabalhos aqui, os negócios, as finanças, traz recursos, Senhor, traz clientes, Pai. Restitui tudo que foi perdido no tempo da ignorância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, abra as portas com as pessoas certas, conecta as pessoas certas, Senhor. Em nome de Jesus. Foi o Senhor que trouxe cada uma aqui, Pai. Foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que convidou. Que cada pessoa saia dessa aula, desse momento de oração, de estudo, de conhecimento da palavra, mais espiritualizado, mais conhecido de Ti, Senhor, com mais autoridade espiritual, Pai. Que essa pessoa leve direção, que essa pessoa leve discernimento, um coração alinhado contigo, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida da Rejane, em nome de Jesus Cristo. Age, Senhor, em todas as áreas que a tua filha precisa. Senhor, eu quero te pedir pela vida da Marjorie. Traz revelação para tua filha, direcionamento. Senhor, eu quero te pedir pela vida da Vanessa. Traz para ela, Senhor, o direcionamento, Pai, do que ela precisa fazer, como ela vai fazer, qual o próximo passo, Senhor. Pai, eu te peço pela vida da Anaís, Senhor. Cura o coração, Pai. Cura as feridas da alma, Senhor. Renova a tua filha, Senhor. Dê forças para ela, Pai, continuar firme em Ti, Senhor. Eu te peço pela vida da Mirtes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Acalma o coração da tua filha, a mente acelerada, que ela tenha mais fome, mais vontade de Te buscar cada dia mais, de conhecer mais de Ti, Senhor. Eu te peço pela tua filha Juliane, Pai. Derrama os dons na tua filha, Senhor. Derrama mais conhecimento e sabedoria, Pai. Eu te peço pela vida da Melanie, Pai. Derrama sobre a tua filha, Senhor, mais revelação, mais conhecimento, mais experiência, Pai. Senhor, eu te peço pela vida da Marilene, Pai, em nome de Jesus. Transforma a vida da tua filha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traz libertação em todas as áreas que ela precisa, Senhor. Eu te peço pela vida da Aline, Pai. Transforma os negócios da Aline, o profissional da Aline, a vida financeira da Aline. Eu te peço pela Sofia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a família da Sofia. Abençoa todas as áreas da vida dela. Abençoa todas as machucaduras que ainda doem, todas as feridas da alma que não foram cicatrizadas. Eu te peço, Senhor, pela vida da Carla, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dê direcionamento, Pai. Fazer com que tua filha, Senhor, tenha mais autoridade espiritual, Senhor. A verdade, a palavra não é autoridade, a palavra é ousadia espiritual. Eu te peço, Senhor, pela vida da Ares. Em nome de Jesus, traz libertação para todas as áreas da tua filha.
Traz direcionamento, Pai. Senhor, eu te peço pela vida da Ariane, Senhor. Te peço por libertação, Pai, por todas as áreas da vida dela, principalmente pela área mental, pela área física, pela área emocional. Senhor, eu te peço pela vida da Andresa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dê direcionamento para tua filha, Senhor. Qual o próximo passo? O que fazer, Senhor? Dê autoridade espiritual para tua filha, Senhor, para que ela permaneça firme, em obediência a ti, Pai. Eu te peço pela vida da Nayara, Pai, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, o financeiro da tua filha. Trabalha os negócios da tua filha. Trabalha todas as áreas, o casamento, o espiritual. Dê direcionamento, dê discernimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela minha vida, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, cura por todas as áreas que precisa, Senhor, pela minha saúde, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui, que o Senhor convidou, por todas as pessoas que o Senhor trouxe, que o Senhor quer falar nesses dias. Eu te peço pelo propósito de cada um. Pessoal, falem o propósito de vocês com o Senhor em nome de Jesus. Qual é o impossível que você precisa? Qual é a solução que você precisa? O direcionamento? Qual é o agir que você precisa do Senhor? É para alguém? É para você? Pai, nós colocamos esse momento de conhecimento, Pai, de oração. Nós colocamos nossa casa, nossos filhos, nossa família debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nós selamos essa oração com o sangue do Cordeiro. Colocamos ao redor da nossa casa uma muralha de fogo poderosa. Nenhum inimigo tenha ousadia de se aproximar da nossa casa. Colocamos nas nossas portas de entrada e saída uma muralha de fogo. Clamamos os teus anjos com espada desembainhada na porta, proibindo que qualquer espírito maligno tenha ousadia de ultrapassar a porta. Que todas as pessoas que entrarem na nossa casa entrem purificadas e que elas saiam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.